Então, boa tarde a todos os servidores e servidoras. A gente vai dar continuidade aqui às ações de promoção de saúde, organizado pela CEPS, que é a nossa seção de promoção de saúde aqui do Tribunal. Hoje o tema é bastante relevante e importante, então queria agradecer em nome aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né, na figura da Secretaria de Gestão de Pessoas, Paula Helena Batista, de seu diretor-geral, Cláudio Correia, né? Agradecer ao Dr. Roberto Murad Vessani, que é médico oftalmologista da Universidade Federal de São Paulo, tá? Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que nos cedeu aqui um tempo precioso dele para falar com os nossos servidores e servidoras a respeito desse tema tão importante. A gente vai guardar mais ou menos 40 a 45 minutos para o Dr. Roberto fazer uma exposição sobre o tema, e aí, tradicionalmente, depois a gente abre para perguntas, né, que as servidoras e os servidores fazem aqui ao nosso médico especialista. Então, eu queria avisar que é uma oportunidade muito boa que a gente está falando com um especialista de referência aqui no país. Então, eu vou pedir para que as pessoas façam as suas perguntas na parte de Q e A, que são perguntas e respostas, né? Question and Answers. E a gente, ao final da palestra, a gente vai lendo as perguntas para o professor responder. Tá ok? Quero agradecer também aqui aos intérpretes de Libras que estão aqui conosco hoje. Tá? E, doutor Roberto, são todos seus. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre, Valdice. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do TRE. Fico muito feliz de poder estar de novo aqui, compartilhar um pouquinho das informações sobre essa doença que é tão importante e tão cara para muitos, né? E eu acho que dessa vez me foi solicitado reforçar um pouquinho um dos tópicos relacionados a essa doença, que é a pressão intraocular. Então, nós, dessa vez, reforçar um pouquinho sobre a informação da pressão intraocular e também falar de uma forma geral sobre o glaucoma, claro, com as informações que são importantes aí para todos, tá? Então, vou compartilhar meus slides. Deixa eu colocar aqui. Acho que todos devem estar vendo. Estamos vendo sim, professor. Maravilha. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da medição da pressão intraocular no combate ao glaucoma e falar de glaucoma de uma forma geral. Eu queria começar falando de um vídeo que eu mostrei da outra vez sobre o que é essa doença, né? O que é o glaucoma, né? Então, o glaucoma é uma doença que envolve uma estrutura na parte de trás do olho que é o nervo óptico. E eu vou mostrar para vocês um videozinho bastante ilustrativo da Associação Mundial de Glaucoma e que nos ajuda a entender um pouco do que se trata, né? Então, no globo ocular, né, a gente, na nossa anatomia, a gente tem que entender que o olho tem uma conexão com o cérebro, né, e a informação que vem do olho é levada ao cérebro através do nervo óptico, né? No olho, na parte da frente, nós temos a produção contínua e a drenagem contínua, de um líquido chamado muracoso, que dá a pressão do olho. No paciente com glaucoma, existe uma dificuldade dessa drenagem, como vocês veem por essa imagem, e isso, consequentemente, acaba levando a uma mudança na pressão intraocular da pessoa. Essa mudança na pressão dentro do olho da pessoa, ela vai se transmitir para várias estruturas dentro do olho, incluindo o próprio nervo óptico, que é essa estrutura que vocês estão vendo atrás, que é como se o cabo de vídeo, né, de uma câmera de vídeo. E, por consequência, isso causa alterações no nervo que vai perdendo fibras nervosas. E essas alterações com perda de fibras vão causando alterações na imagem que a gente enxerga, a gente vai perdendo pedaços do nosso campo de visão, até que numa fase final, se o paciente não é tratado, ele perde completamente a visão. Então, basicamente, é uma doença que envolve uma neuropatia óptica, né, uma doença do nervo óptico crônica e progressiva, né? Esse nervo, como vocês veem por essas imagens aqui de fundo de olho, ele vai sofrendo mudanças ao longo do tempo
né? E essas mudanças vão vindo associadas com mudanças no campo de visão da pessoa, que são no campo de visão, essas áreas escuras representadas nesse gráfico de um dos exames que a gente faz, que é o exame de campo visual. E então, portanto, oftalmológico, entre os vários aspectos importantes que a gente tem na avaliação pelo médico oftalmologista, a gente tem a medida da pressão do olho, a medida da pressão intraocular, que é a tonometria, tá? Ah, essa medida, ela é parte fundamental do exame oftalmológico. Ela, claro, é feita com muito mais frequência no adulto, até por uma questão de capacidade de permitir de fazer o exame, se bem que existem crianças que permitem fazer o exame, mas a gente acaba fazendo a medida naqueles que já têm uma certa idade para conseguir fazer o exame, né? Existem diferentes formas de medir a pressão intraocular dependendo do local onde você faz a sua consulta oftalmológica, né? Então, aqui a gente tem 4 imagens para ilustrar exatamente isso. Então, existem aparelhos diferentes para medir a pressão do olho com tecnologias diferentes, né? Essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo é a medida da pressão com o tonômetro mais tradicional, que é chamado tonômetro de Goldmann, é o tonômetro de aplanação de Goldmann, né? Onde, depois de um colírio anestésico, essa ponta encosta no olho para fazer a medida da pressão. Mas, em muitos lugares, as pessoas acabam fazendo a medida da pressão com esse aparelho aqui, que chama-se tonômetro de ar. Então, é um aparelhinho onde não tem nenhum ponteira encostando no olho, mas existe um jatinho de ar que é jogado para o olho para dar a informação da medida da pressão do olho, né? E existem aparelhos portáteis, né? A gente tem aqui esse aparelhinho aqui que também encosta no olho, que é o Tonopen, e que dá a medida da pressão ao encostar. São aparelhos digitais. E esse aqui é o outro aparelho chamado iCare, que é o tonômetro de rebote. Ele joga um pistãozinho em direção ao olho, encosta, mas ele é tão rápido que não precisa nem de anestesia, né? E o paciente geralmente nem percebe que o aparelho chegou próximo ao seu olho. Importante entender que as medidas com esses aparelhos diferentes, elas não são intercambiáveis. Então, às vezes, um paciente mede a pressão, por exemplo, no tonômetro de sopro, num consultório, e tem uma medida, e aí passa num outro consultório que tem esse tonômetro de Goldmann, e ele acaba tendo uma medida diferente, né? Essas medidas entre os aparelhos, elas têm uma relação entre elas, mas não são variáveis, né? O aparelho tradicional de medida é esse daqui, é o tonômetro de Goldmann, tá? Mas dependendo das circunstâncias, a gente tem esses outros recursos, tá? Bom, e qual que é o valor normal da pressão do olho, né? O valor normal, ele tem uma variação razoável na população, né, na população considerada normal. Então, 95% da população tem a pressão do olho entre 10 e 21 milímetros de mercúrio. E essas são consideradas, então, as faixas de limite de normalidade para a gente. Então, quando nós avaliamos a medida da pressão de uma pessoa no consultório, se ela está dentro dessa faixa, a pressão pode ser considerada dentro de uma faixa normal. Isso não significa que ela não tenha glaucoma, tá? E isso mais para frente, tá? Mas é uma pressão que pode ser considerada dentro de uma faixa normal, tá? Outro aspecto importante e interessante é que existem fatores que influenciam a pressão intraocular. A pressão intraocular, na verdade, ela sofre uma variação nas 24 horas. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, existe uma variação da pressão ao longo dessas 24 horas. Aqui a gente tem dois grupos, pacientes jovens e idosos nesse gráfico, que flutuam do período do dia para o período da noite, até o período da madrugada, onde a pressão atinge o seu valor mais, depois cai ao longo da manhã, né? Isso é uma variação normal, existem fatores que influenciam isso, a gente vai conversar mais adiante,
Mas a variação numa pessoa normal pode até chegar a uma variação de 6 milímetros, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem 12 de pressão num período da manhã, ela pode chegar até 18, eventualmente, e ser normal. Mercúrio são consideradas variações anormais e são variações que a gente observa mais em pacientes com glaucoma, tá? Então, nesse gráfico aqui acima, a gente vê pacientes com variações maiores, né, do que o normal, porque são pacientes com glaucoma. E existem vários fatores que vão influenciar uma pessoa normal, na medida, no comportamento da pressão, né? O tipo de aparelho, como a gente já falou, mas também, por exemplo, a posição do corpo, né? Então, a medida sentado é diferente da medida deitado, né? Geralmente, a medida deitado, a pressão pode ser um pouco mais alta. As variações hormonais, né? Então, a gente tem o nosso cortisol endógeno, que dependendo dos níveis pode influenciar para cima essa pressão intraocular, entre outros hormônios, né? A pressão arterial também pode ter uma certa influência na pressão do olho, mas é uma influência pequena, mas pode ter, né? E outros como a idade, a raça, atividades físicas e o uso de alguns medicamentos, né? Existem medicamentos, em especial a cortisona, por exemplo, que é usada para tratar processos inflamatórios mais importantes, ela pode elevar a pressão intraocular em pessoas normais e em pessoas com glaucoma. Outras coisas a serem consideradas que podem influenciar nessa pressão do olho, né? Situações de estresse podem influenciar um pouco a pressão do olho, né? Até recentemente, nós não, acreditávamos que essa influência era pequena, mas hoje, entendendo que a situação de estresse excessivo pode levar a elevar os níveis de cortisol endógeno, ela pode também aumentar um pouco a pressão intraocular. A gente tem estudos, inclusive, brasileiros mostrando isso de maneira muito interessante, né? E também outras situações mais do dia a dia, pessoas que apertam muito os olhos ou que esfregam muito os olhos podem ter um aumento da pressão no momento que fazem isso. E se fazem isso com frequência, elas estão expondo o olho a um aumento da pressão com muita frequência, né? Algumas atividades de hobby, por exemplo, o uso de instrumentos de sopro, né? Instrumentos musical de sopro, também pode levar ao aumento da pressão do olho numa pessoa mesmo normal, né? E isso por conta do aumento da pressão na cabeça no momento em que a pessoa está soltando o ar para tocar o instrumento, né? É importante destacar que numa pessoa normal, o impacto dessa variação ele é pequeno, né? Porque o olho se acomoda e se adapta a essa situação de elevação pontual da pressão, né? Mas num paciente com glaucoma, é importante ficar atento a essas atividades, porque elas podem piorar a condição se for uma coisa frequente, né? E tem algumas atividades de físicas que podem também interferir, como o caso de exercício isométrico, ou mesmo o uso inadequado, por exemplo, dos óculos de natação, né? Eles podem apertar muito os olhos e causar um aumento da pressão se a pessoa faz essa atividade com frequência, isso pode trazer problemas. Existem outros aspectos importantes na questão da pressão do olho, que é a medida pelo oftalmologista pode sofrer diferenças ou alguns erros, né? Quer seja pelo colírio que o médico pinga e às vezes fica numa quantidade acima do adequado, ou por haver um desalinhamento causado, por exemplo, por um astigmatismo na córnea importante, ou o paciente que não colabora durante a medida porque fica com muito receio, aperta demais o olho, ou prende muito a respiração durante a medida, isso interfere na medida. Então, não é incomum às vezes a gente recebeu um paciente falando, eu medi a pressão no lugar, estava muito alta, mas aí eu medi de novo em outros lugares e não deu mais alta, só foi daquela vez. Pode ter sido por uma questão comportamental, ou por um aperto do olho, ou por prender a respiração, ou até mesmo o oftalmologista ter tido alguma dificuldade técnica na medida, né?
E é importante considerar que mesmo um oftalmologista bem treinado, ele pode ter uma variabilidade em relação a outros médicos que também mede a pressão do mesmo paciente, né? Não é incomum essa variação superar os 2 milímetros, entre médicos. E também, no próprio médico, de uma consulta para outra, você tem uma variabilidade dessa medida, né? Então, por isso que a gente sempre diz que a medida isolada da pressão ela não é uma informação tão boa, né? Às vezes a gente precisa de mais do que uma medida em dias separados para ter uma ideia dessa pressão intraocular e poder tomar uma decisão no cuidado desse paciente, né? Além dos outros fatores que a gente precisa avaliar. Bom, dito isso sobre a pressão intraocular, agora a gente fala um pouquinho sobre o glaucoma em si, né? Que tipos de glaucoma que existem, né? Que as pessoas sempre perguntam e têm essas dúvidas sobre o tipo de glaucoma, né? Existem então os glaucomas chamados primários e os glaucomas chamados secundários, né? Dentro dos glaucomas primários, a gente tem um glaucoma primário de ângulo aberto, que é a causa mais comum de glaucoma no mundo ocidental, inclusive no Brasil, e o glaucoma primário de ângulo fechado, que tem a ver com a anatomia do canalzinho de drenagem do olho, né? O glaucoma secundário, ele também aberto, né, que a anatomia do canal de drenagem é aberta, ou de ângulo fechado. A diferença é que nesse glaucoma secundário tem uma causa mais específica. Então, o paciente tem uma doença dentro do olho que solta muito pigmento, ou ele tem alguma doença importante, né, alguma condição de saúde séria, né, mais séria, como é o caso de um diabetes mal controlado, que vai causar alterações do olho do paciente e, por consequência, causar alterações da frente do olho, aumentando a pressão do olho, né? Esses glaucomas secundários, frequentemente, eles podem ser graves, né? E podem ser mais sintomáticos do que os glaucomas de ângulo primário de ângulo aberto, que é o mais comum na população. Falando do mais comum de todos, que é esse que a gente citou, o glaucoma primário de ângulo aberto, ele basicamente é uma doença que envolve a lesão do nervo óptico, típica por glaucoma, na presença da anatomia do ângulo de drenagem aberto, né? O paciente pode ter a pressão do olho elevada acima daquela faixa que nós comentamos de 21, né, o limite superior, mas ele também pode ter a pressão dentro dos limites normais, e a gente chama esse subgrupo do glaucoma primário de ângulo aberto de glaucoma de pressão normal. Esses pacientes, por que tem glaucoma já que a pressão está normal? É porque, muito provavelmente, outras condições, como a estrutura do nervo ser mais frágil ou componentes de saúde geral que envolve a circulação sanguínea, podem interferir no sofrimento desse nervo óptico, mesmo a pressão do olho estando dentro da faixa normal da população, né? De qualquer forma, tanto na versão de pressão elevada como na versão de pressão normal, o glaucoma primário de ângulo aberto é a causa mais comum na população ocidental, como nós falamos, e a prevalência gira em torno de 3% da população do mundo. Ah, Entre os fatores de risco, nós já comentamos que a pressão do olho ela é importante para o desenvolvimento dessa doença, mas ela não é a doença em si, né? Então, como vocês veem aqui pelo gráfico da direita, quanto mais alta a pressão de uma pessoa, maior a chance dela desenvolver glaucoma, ao longo da sua vida. E também, quanto mais alta essa pressão naqueles que já têm glaucoma, maior a chance de progressão ou de piora da doença. Também existem outros fatores que são fatores que envolvem maior risco para essa doença, né? Então, a idade mais avançada é um deles, né? Quanto mais idoso o paciente, maior o risco de ter glaucoma primário de ângulo aberto. Pacientes com alta miopia têm um risco maior de desenvolvimento também para essa doença, em especial no glaucoma de pressão normal. A etnia tem um impacto nessa história também, então os afrodescendentes têm maior risco para glaucoma primário de ângulo aberto do que
as pessoas caucasianas, as pessoas mais brancas. E tem a hereditariedade, então existe um risco aumentado, especialmente para aqueles que têm parente grau para desenvolvimento de glaucoma, né? A arterial sistólica e diastólica mais baixa, então pressões mais baixas aumentam o risco para essa doença, mas também a própria hipertensão arterial também pode aumentar esse risco. E doenças como diabetes e hipotireoidismo também são fatores de risco. Agora, por que que as pessoas não são diagnosticadas com essa doença mais cedo, né? A gente acaba ouvindo umas histórias muito ruins de amigos, familiares que descobriram a doença já em fase grave. O grande problema dessa doença, desse tipo de glaucoma, que é o mais comum, é porque ele não apresenta sintomas nas fases iniciais, né? Então o paciente não percebe, ele está em casa, enxerga aparentemente bem, vai para o trabalho, também não percebe nada, não tem dor. Essa pressão aumentada nesses níveis, para essa condição que é o primário de ângulo aberto, não costuma dar mais sintomas. E aí, à medida que ele vai perdendo pedaços do campo de visão dele pela doença, ele vai meio que se adaptando sem perceber, né? E ele consegue fazer todas as suas atividades. Mas num dado momento, essa pessoa, por conta de um comprometimento muito avançado do campo de visão, ele começa a perceber que tem algo errado. Então, acaba não percebendo um buraco no chão, bate a cabeça num lugar onde o campo de visão é comprometido, né? Começa a ter acidentes e percebe que tem alguma coisa que não está certa e vai procurar o oftalmologista já numa fase muito tarde. Então, o exame de rastreamento, ele é muito importante. A consulta de rotina com o médico oftalmologista é muito importante, especialmente naqueles que citou anteriormente e nos pacientes a partir dos 40 anos. É importante medir a pressão intraocular. Ah, Importante considerar que o glaucoma é a causa número um de cegueira irreversível e prevenível no mundo, né? Então, falando do glaucoma de todos os tipos, a gente está falando de mais ou menos 3,5% da população global entre 40 e 80 anos, né? E a gente tem que considerar que, em números, né, a gente está chegando aí em mais de 110 milhões em 2040 de pessoas afetadas por essa doença. Se a gente for pensar em comprometimento, né, estamos falando aí de 7,7 milhões em 2020, já com comprometimento pelo menos moderado da visão de longe ou cegueira. Então, isso tem um impacto muito grande na sociedade. No nosso país, a gente tem poucos estudos, né? Esse estudo que eu estou mostrando para vocês é de um colegas do Paraná, que avaliaram também algo em torno de 3,4% na população acima de 40 anos, e o glaucoma de ângulo aberto foi o mais frequente, em torno de 2,4%, sendo 4% estão com mais de 60 anos. Vejam como aumenta com a faixa etária, né? E uma coisa que o estudo também mostra é que 12,5% da população que tem essa doença são cegos unilateralmente, tem um dos olhos cegos, né? E é importante destacar que nesse estudo, quase 90% das pessoas não sabiam, não conheciam o diagnóstico da doença e, portanto, isso tem um risco, né? Só para a gente ter como referência, a literatura mundial fala que nos países desenvolvidos, aproximadamente 50% das pessoas com glaucoma não sabem que tem a doença. E falando aqui um pouco da faixa etária, né? A gente já destacou aí a questão da idade, aqui é para mostrar para vocês em gráficos, né? Que a chance de ter essa doença, ela quase que dobra por década, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente vê isso em todos os tipos de população, no mundo inteiro, nos vários continentes, que essa chance vai aumentando significativamente a cada 10 anos, a partir dos 40 anos.
Outro ponto a se considerar é o impacto econômico da doença, né? Então, a gente tem estudos, especialmente nos Estados Unidos, mostrando a quantidade de consultas, de exames, cirurgias e os gastos com isso, o quanto isso tem impacto econômico para o país, né? Com esse tipo de doença, especialmente esse impacto sendo maior quanto mais desconhecimento existe por parte da população, porque as pessoas acabam procurando o médico oftalmologista tardiamente, e isso acaba levando a casos mais graves que acabam precisando de mais cirurgia. E é importante também pensar no impacto na vida do paciente, né? Então, eles podem apresentar limitação para as atividades diárias, como dirigir, trabalhar, tem mais risco para acidentes domésticos, né? Muitas vezes é difícil a pessoa aceitar as limitações por conta do comprometimento da visão e ela acaba insistindo em fazer atividades que levam a um maior risco de acidentes, não só para ela, como para as outras pessoas, né? E claro, isso acaba também tendo um impacto para transtornos na saúde mental, né? Então, é muito frequente vários estudos também mostrando que existe uma maior prevalência de ansiedade e depressão nos pacientes com glaucoma, especialmente preocupação de perda da visão, né? O quanto isso, qual o risco disso acontecer e o quanto impactante isso seria para a pessoa. E eu vejo, a gente vê no dia a dia do consultório, essa ansiedade, esses sintomas, né, que não são fáceis. Muitas vezes a gente acaba tendo pacientes que acompanham também com psicólogo, com um psiquiatra, né, para tentar auxiliar dependendo do quanto isso está impactando na saúde mental do paciente. Agora, como é que a gente faz para diminuir esse impacto econômico e esse impacto social, né? É importante a gente considerar que ela pode ser uma doença ideal para detecção por rastreamento. Como a gente falou, a consulta oftalmológica ela é muito importante, né? Especialmente porque a doença é frequentemente assintomática até a fase avançada e pode causar um impacto muito grande para a pessoa, né? O tratamento, ele é efetivo porque ele retarda e impede muitas vezes a progressão da perda da visão, do campo de visão do paciente, permitindo-lhe manter a qualidade de vida, né? E, através dessa avaliação de rotina com o oftalmologista e, se necessário, através de exames complementares, a gente consegue fazer esse rastreamento de forma adequada. O rastreamento, ele não dá para fazer de maneira extensa e ampla, né, em todo o mundo. Imagine um governo querer fazer um programa de rastreamento para a população toda. Isso não seria custo efetivo, né? Então, o que a literatura mostra para a gente que o ideal é você fazer programas de rastreamento mais eficazes naquelas pessoas que têm um risco substancial para desenvolver a doença, né? Então, você pegar pacientes de faixa etária um pouco mais avançada, pacientes afiliar e assim por diante, esses pacientes têm um perfil que o programa de rastreamento vai ter um impacto significativo na possibilidade de detectar mais casos com glaucoma, né? Mas é claro que a gente recomenda para todo mundo que tem o acesso a uma consulta oftalmológica de fazê-lo, né? Então, uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo do seu nível de risco para a doença, fazer uma consulta oftalmológica e nessa consulta fazer todas as avaliações necessárias, que passa pela história clínica, né, obter as informações dos antecedentes oculares, os antecedentes sistêmicos e familiares, as medicações que você está usando, para identificar se existe algo perigoso, né? Muitas vezes uma pessoa não tem nenhuma história familiar, não tem nenhuma condição aparentemente que pudesse aumentar o risco, mas está tomando algum medicamento por uma doença outra que pode aumentar a pressão do olho, né? E no exame oftalmológico, a gente não avalia só a pressão intraocular, como eu destaquei para vocês no começo.
A gente mede a visão, a gente avalia vários pontos, né? Reflexo, pupilar, motilidade, avaliação da parte da frente do olho naquele aparelho que é a lâmpada de fenda, que é esse aparelhinho aqui, né? Faz a medida da pressão do olho e, se necessário, o exame de gonioscopia, que é para ver o ângulo do olho, e o outro exame que é muito importante, que é o exame de fundo de olho, que é a fundoscopia, para ver o nervo óptico, que é essa estrutura aqui, e toda a retina e os vasos sanguíneos. Então, na avaliação, né, a gente faz a consulta oftalmológica básica e, dependendo do que a gente identificar no exame, a gente pode fazer exames complementares. Então, esses exames incluem uma fotografia do fundo de olho, para ver mais detalhes do nervo e também um exame computadorizado chamado tomografia de coerência óptica, que vai medir o seu nervo por computador e comparar com um banco de dados de pessoas normais para saber se tem algo alterado, né? E também um exame chamado campo visual. Esse exame, ele basicamente vai medir a sua visão em toda a sua extensão periférica, né? E comparar essas medidas com também um banco pessoas normais, né? E aí isso vai permitir a avaliação. Esse é um exame subjetivo, às vezes não é fácil de se fazer, muitas pessoas têm dificuldade em realizá-lo, mas é um exame muito importante. Com essas informações desses exames complementares, a gente tenta definir se o paciente está no começo do glaucoma, se ele está numa fase avançada, se ele está numa fase no meio termo ali, moderada, né? E aí esses exames vão ajudar a definir isso. E por que que isso é importante? Porque dependendo do nível de lesão, a gente vai ter um planejamento de tratamento diferenciado, né? Então, pessoas com lesões mais leves podem ter abordagens de tratamento com colírio, laser, né? Pessoas com tratamento com uma condição mais grave do glaucoma vão eventualmente precisar de cirurgia, né? E também para definir o prognóstico, se a chance de perder visão é alta ou baixa e orientação e suporte para a família e para o paciente. Então, no segmento, a gente faz a mesma coisa, usa esses exames complementares junto com a consulta oftalmológica para monitorar o paciente que já tem o diagnóstico e fazer o planejamento da mudança do tratamento ou não, dependendo dos resultados desses exames. O que que é o tratamento da doença, já que a gente falou muito de tratamento, né? A doença, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento para estabilizar ou reduzir a velocidade da sua progressão. Então, a redução da pressão do olho é muito importante para fazer isso, né? A forma mais eficiente para estabilizar ou reduzir a progressão da doença. E a gente faz isso através de colírios, através de laser, né? E também através de cirurgias que reduzem a pressão do olho. Existem diversas técnicas cirúrgicas também, algumas menos invasivas e outras mais invasivas, a depender da situação clínica de cada pessoa. Cada paciente tem uma forma personalizada de tratamento, né? Então, se você tem um amigo, um vizinho que tem glaucoma, ele pode ser diferente o tratamento do seu glaucoma, dependendo do estágio e do tipo de glaucoma que você tem. Finalizar, o glaucoma é uma doença com possibilidade de impacto devastador na vida de uma pessoa, e é importante considerar que a forma mais comum no nosso país não costuma oferecer sintomas na fase inicial. O exame oftalmológico de rotina é importante, especialmente em grupos de risco, né, para um diagnóstico precoce. E a medida da pressão intraocular, além do exame de fundoscopia, são exames essenciais nesse exame oftalmológico para investigar a doença. Muito bom, gente. Então era isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição para perguntas. Fiquem à vontade. Obrigado novamente, doutor Roberto. Muito boa a explanação. É sempre bom sempre é bom uma ótima oportunidade a gente ter um profissional de referência de um dos maiores centros de pesquisa aqui do país, né, em relação ao tema é o Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo.
É preciso dizer que o senhor bombou mesmo, são mais de 270 pessoas entraram aqui no nosso webinar, e já, eu, sem perder tempo, já vou direto para algumas perguntas. Em princípio, aquelas que foram já enviadas antecipadamente por e-mail, algumas o senhor já abordou aqui durante a sua palestra, tá? Mas não custa a gente relembrar. A Maria Aparecida, lá da zona eleitoral de Votorantim, pergunta quando devemos nos preocupar em medir a pressão intraocular e quais são os sintomas de um glaucoma, de maneira geral. É uma boa pergunta, Maria Aparecida. Como a gente falou, a pressão intraocular é uma medida, é um parâmetro importante de uma consulta oftalmológica comum, tá? Então, toda pessoa que já está em condição de permitir a medida da pressão do olho deve fazê-lo quando passa em consulta, tá? Nós comentamos que a partir dos 40, isso tem uma relevância maior, porque o risco se torna maior a partir dessa faixa etária, de forma mais significativa. Mas dessa faixa etária, né, é importante pelo menos medir uma vez. Eu não comentei aqui porque não houve tempo hábil, mas existem pessoas que desenvolvem glaucoma muito cedo, né? A gente tem crianças, adolescentes com glaucoma e até bebês, né? No caso dos bebês, os sintomas, os sinais são muito mais floridos, né? Mas num adolescente é possível que eventualmente a pressão esteja alta e ele não perceba muita coisa. Então, se ele permite medir a pressão, a gente mede. Perfeito. O Marco Sena, nosso colega aqui da sede, pergunta se existe um teste oftalmológico relacionado à doença de Alzheimer ou se existe alguma relação com glaucoma, ou a própria doença de Alzheimer com a degeneração macular. Imagino que deva estar perguntando se existe alguma relação, né, algum sinal que apareça em algum teste oftalmológico e se existe a relação com essas doenças, no caso. Perfeito. É interessante a pergunta porque existem estudos que a doença de Alzheimer ela pode dar algumas alterações iniciais na camada de fibras nervosas do nervo óptico, né? E esse aparelho que eu comentei com vocês, a tomografia de coerência óptica, ele é um aparelho muito preciso que consegue fazer essas medidas. Então, teoricamente, né, num paciente com uma condição inicial dessa doença, poderia-se observar alguma redução da medida da camada de fibras nervosas, né? Mas esse é um tema que não é tão claro, assim, a aplicação prática disso não é tão simples, né? Porque mesmo esses aparelhos, eles têm interpretações que merecem muito cuidado na hora que você vai tentar afirmar se existe uma perda ou não. Agora, falando de associação de doenças, né? Então, só para lembrar, existem outras doenças do olho, como a degeneração macular, como ele comentou, ela tem uma frequência maior de glaucoma do que pessoas que não têm degeneração macular. Então, só para dar uma ideia, a gente falou que no glaucoma a gente está falando de 2 a 3% de prevalência, né, na população geral. Numa pessoa que tem degeneração macular, isso aumenta para 10 até 20% de risco de glaucoma, ou seja, existe uma proximidade maior das duas doenças aparecerem juntas, né? E daí a importância de não ficar só pesquisando uma ou só pesquisando a outra, né? No exame oftalmológico você tem que ver se não tem nenhuma das duas ou as duas juntas, né? Isso é muito importante. Duas perguntas mais ou menos no mesmo tema. A Gisele, de Jundiaí, pergunta quando a iridotomia laser ela é indicada e quais seriam os efeitos colaterais dessa intervenção. Boa pergunta. A iridotomia laser é um pequeno orifício microscópico que a gente faz na periferia da íris do olho da pessoa. E por que que a gente faz isso? Existe esse outro tipo de glaucoma que eu não comentei muito hoje, que é o glaucoma primário de ângulo fechado. Então, a parte da frente do olho é mais estreitinha, onde a gente tem o canal de drenagem do olho, e, portanto, essa abertura com laser, ela tem o objetivo de abrir um pouquinho esse canal e proteger o paciente de uma elevação pressórica, caso seja necessário, né? Então, às vezes, a gente faz isso quando a pressão, ele tem essa anatomia,
né, mais estreitinha e tem já sinais de que esse canalzinho está fechando através de aderências que a gente vê naquele exame que eu chamado de gonioscopia, ou do próprio aumento da pressão do olho nesses pacientes. Ainda em relação à iridotomia, a pessoa pergunta se ela pode ser feita mais de uma vez. Entendi. A iridotomia, normalmente, a gente faz uma vez só no olho, que nos dois olhos em geral, quando são os dois olhos envolvidos, né? O que pode acontecer é se ela eventualmente for muito pequena, ela do tempo fechar, né? E em algumas pessoas pode acontecer de fechar, ou mesmo quando você faz a primeira vez, o paciente às vezes não colabora tanto e você precisa complementar numa segunda sessão a aplicação do laser, né? Então pode ser nessas duas situações a reaplicação do laser, mas feito com cuidado, não tem nenhum tipo de sequela repetir o procedimento. Uma outra pergunta aqui em relação à orientação para o uso de óculos, imagino que seja óculos de natação, no caso de paciente glaucomatoso que pratica natação com frequência. Isso é muito importante, Alexandre. A gente acaba tendo muitos pacientes no consultório que nadam, né? Que gostam de natação, e é importante frisar que a estrutura do óculos de natação ela tem que estar bem apoiada no rebordo orbitário, no osso. E a gente deve evitar, né, e especialmente os pacientes com glaucoma, aqueles óculos muito pequenos que acabam apertando o próprio globo ocular. Eu lembro de uma época em que houve, eu acho que já faz muitos anos, mas eu sei que ainda muitas pessoas gostam de óculos bem pequenos de natação, né, que são esteticamente muito bonitos, só que tem esse risco de comprimir o olho, né? E esse estudo que eu citei para vocês mostra às vezes que a pressão pode chegar a 30, 40, que é uma pressão muito alta por compressão do olho pelo óculos, né? Pelo elástico do óculos, né, comprimindo o olho. Então é importante usar um óculos com tamanho adequado. E hoje em dia a gente tem várias marcas e modelos que fazem isso com toda possibilidade. Existem diversas opções. Perfeito. Só lembrando para o pessoal que tem algumas pessoas no chat fazendo perguntas, se possível, fazer na parte de QIA, que é Question and Answers, né? Perguntas e respostas, para a gente conseguir ler. Mais uma pergunta. Qual o período do dia recomendável para medição da pressão ocular? Boa pergunta. Quem fez provavelmente ficou muito atento nessa apresentação. Então, a pressão, ela varia ao longo do dia, né? Normalmente, se a gente pegar a maior parte da população, né, e investigando a questão do glaucoma, o ideal é tentar medir no período da manhã, onde frequentemente as pressões são mais altas. Mas isso não é uma regra absoluta, né? Às vezes a gente pega um paciente em que o período da tarde a pressão é um pouquinho mais alta do que no período da manhã. Então, o que a gente acaba fazendo, muitas vezes, é medir a pressão a primeira vez, deu um pouquinho mais alta, né? A gente repete no outro dia, ou no mesmo horário, ou até em horários diferentes, né? E a gente vai documentando essa informação da medida em horários diferentes. Houve uma época em que se fazia muito a medida da pressão chamada curva tensional diária. Então, a pessoa media a pressão várias vezes ao longo do dia, né, para tentar definir se tinha alguma medida mais alta. É uma informação melhor, claro, mas muitas vezes as pessoas não têm essa disponibilidade de passar o dia inteiro medindo a pressão do olho, né? Perfeito. A próxima pergunta não é exatamente ligada ao glaucoma. Qual o critério para definir alta miopia e qual a frequência adequada para acompanhamento ou consulta oftalmológica? Imagino que seja dentro desse caso, né? Entendi. A gente define a alta miopia, valores a partir de 5, 6 graus, né, de miopia, especialmente 6 graus. Mas essa é uma questão bem interessante, porque, assim, no final das contas, o que conta mais é o tamanho do olho, né? Então, você pode ter um grau de óculos que é influenciado pelo tamanho do olho, pela lente que fica interna, que é o nosso cristalino, que é onde dá a catarata, e pela córnea, né? Então, tem pessoas que têm uma miopia alta, mas o olho não é tão grande, né? E tem pessoas que têm uma miopia não tão alta,
e o olho é grande, né? O tamanho do olho talvez tenha a importância maior, mas o fato de ser automíope, em geral, ele costuma ter um tamanho do olho maior, né? Então, a partir de 5, 6 graus, a gente dá uma atenção maior a essas pessoas no risco de desenvolvimento de glaucoma e também outras condições, por exemplo, descolamento de retina, né? De fundo de olho, a gente observa se o fundo de olho dessa pessoa míope é um fundo de olho que a gente chama miópico, ou seja, que tem alterações típicas do alto míope. Fina, o nervo é diferente, a periferia da retina é mais frágil, às vezes já tem algumas áreas de degeneração pelo risco de descolamento de retina, não só pela questão do glaucoma, né? Até vou confidenciar algo que estava conversando com o Dr. Roberto. Eu sou um automíope, né? Por conta da palestra que eu acompanhei ano passado, voltei a fazer o acompanhamento. Tomei uma bronca, né? Merecida, mas agora estou me cuidando. Mas a pergunta é: a posição de dormir pode interferir no aumento da pressão intraocular? Isso é um ponto bem interessante, né? E pode, né? E a gente até tem estudos que mostram que uma pessoa com glaucoma, né, é mais frequente se observar que o lado mais comprometido é o lado que a pessoa dorme, né? E isso tem relação com a pressão do olho nesse lado, né? Porque existe uma tendência maior à compressão do globo ocular, quer seja contra o travesseiro ou contra a própria mão, né? Do comportamento da pessoa durante o sono, né? Mas existe sim uma relação da posição de dormir com o aumento da pressão intraocular do lado que ela dorme, né? Não necessariamente isso vai levar ao desenvolvimento de glaucoma numa pessoa normal, né? É importante destacar isso, mas na pessoa que tem glaucoma, isso pode influenciar dependendo durante o sono, né? Feito. Mais algumas perguntas. Tenho baixa visão desde a infância devido à atrofia óptica dominante. Pode ser devido a glaucoma ou tem relação com glaucoma? Não. Atrofia óptica dominante é uma degeneração hereditária do nervo óptico e que muitas vezes é confundida com glaucoma. Tá? Uma pessoa tem uma alteração na parte temporal do nervo, né? O nervo tem uma certa palidez nessa região temporal do nervo, e ela tem defeitos no campo visual e até defeitos na visão central. Ela acaba descobrindo isso relativamente cedo, né, se ela tiver acesso a uma consulta oftalmológica, e o padrão de alteração, ele é um padrão bem característico, que a gente consegue distinguir de glaucoma, que tem um padrão um pouco diferente do defeito, né? Ah, ok, perfeito. Nós temos mais 5 minutos, tem muitas perguntas, a gente vai tentar chegar ao máximo delas, mas tem respeito ao horário do profissional, tá? A gente vai encerrar assim que der horário. Existe um tempo determinado para a pessoa portadora de glaucoma perder a visão? Imagino que sem tratamento. Sim, essa é uma boa pergunta, Alexandre, porque o que a gente gosta de falar é o seguinte: é claro que não dá para definir isso claramente, mas eu vou colocar duas situações clínicas para ilustrar isso. Então, se eu tenho uma pessoa jovem com glaucoma avançado, grave, já constante no campo de visão, a chance de ela perder visão e ficar cega é muito grande, né? Porque a gente tem que imaginar que a expectativa de vida dela é longa, né? Então, estou falando de uma pessoa de 30, 35 anos, se ela já tem um glaucoma muito avançado e ela é uma pessoa saudável, vamos imaginar que ela viva mais 40 anos, não é uma missão fácil segurar a doença por 30, 40 anos, tá? Por outro lado, se eu tenho uma pessoa com 75, 80 anos com glaucoma inicial, é mais fácil imaginar que ela vai preservar a visão dela se ela fizer o tratamento adequado até o final da vida, né? Em geral, mesmo uma pessoa com glaucoma avançado, existe sim a possibilidade dela preservar a visão até o final da vida. É que a missão é mais difícil, né? Essa é que é a questão.
mas a gente acaba vendo pessoas, né? A gente tem alguns casos de pacientes jovens que têm segurado por muitos anos a visão, até por 25 anos, né? Então, acho que isso é importante considerar, mas é uma tarefa mais difícil, né? Mais uma pergunta aqui. Quais os esportes que podem alterar substancialmente a pressão intraocular, até que o senhor abordou na apresentação? A musculação altera muito a pressão intraocular? As posições invertidas do yoga não seriam indicadas? Boa pergunta, boa pergunta. Na musculação, a gente sempre gosta de reforçar que o movimento respiratório errado pode levar ao aumento da pressão intraocular. Então, uma pessoa que levanta o peso e prende a respiração, ela tem um risco aumentado para a pressão do olho subir. Gente naquela posição supina, né, que a pessoa está levantando o peso deitado, e se ela prende a respiração, isso já foi estudado, inclusive tem uma tese lá na Escola Paulista que foi defendida por um professor de educação, né? Então, a gente sempre recomenda que o paciente com glaucoma faça o exercício respiratório correto. Não só ele, a pessoa normal também, né? Mas em especial o paciente com glaucoma merece essa atenção. Se ele faz academia, hoje a gente vê muitas pessoas fazendo academia de segunda a segunda, né? Então, é importante saber fazer um movimento respiratório correto para evitar, no longo prazo, ter esses problemas, especialmente naqueles que já têm glaucoma. A yoga, ela tem sim uma posição que a gente pede para que se evite, que é a posição invertida, né? Nessa posição invertida, a pressão da cabeça aumenta e a pressão do olho também, tá? Então, a gente tem estudos relatando valores chegando até 35, 40 milímetros de mercúrio com essa posição invertida na pressão do olho. O que para um paciente com glaucoma é uma situação muito ruim, especialmente se ele faz isso com 2, 3 vezes por semana, né? Pode trazer riscos, sim, para a progressão da doença nesse paciente, né? E acho que vamos para a última ou penúltima pergunta. Quais tipos de medicamentos, além do citado corticoide, podem aumentar a pressão intraocular? Bom, o corticoide é o principal vilão, né? Ele é o que realmente pode causar esse aumento de forma mais frequente na população em geral. Agora, existem medicamentos que podem alterar a anatomia do olho e causar um estreitamento do ângulo do olho com aumento de pressão. Tem um medicamento chamado topiramato, tá? Que é usado para diversas condições de saúde, enxaqueca, entre outras, que pode, em algum pequeno número de pessoas, causar essa reação atípica. Geralmente a pessoa relata que a visão fica meio turva, porque essa mudança anatômica faz a pessoa ficar mais míope. Sim, tem um aumento da pressão do olho, né? A gente já viu em algumas situações raras lá no pronto-socorro da escola, a pessoa chegar com os dois olhos com a pressão muito alta por causa desse medicamento. É uma reação que a gente chama de idiosincrásica, né? Uma reação que não tem uma explicação muito clara por que a pessoa é mais sensível a esse tipo de medicamento, mas pode acontecer. Então, a última pergunta, só para encerrar e respeitar o horário aqui do profissional. A utilização de lentes de contato possui alguma influência na pressão ocular? Pergunta da Érica, da 223. Olha, teoricamente não. Lentes bem adaptadas, ajustadas de forma adequada, não, né? Porque as lentes gelatinosas, especificamente falando, né? Elas acabam se moldando à curvatura do olho, né? O maior risco das lentes de contato, na verdade, tem relação com a superfície do olho, com a córnea, né? Com risco do uso inadequado levar a úlcera de córnea, infecção, e assim por diante. Para a pressão do olho, o impacto é mínimo, né? É muito pequeno. O que é importante considerar é que quando a pessoa tem glaucoma ou precisa monitorar a pressão do olho, ela suspender o uso da lente de contato pelo menos 48, 72 horas antes da consulta com o médico oftalmologista. Isso é importante não só para avaliação do exame de grau de forma mais precisa,
mas também pode interferir na medida da pressão do olho, né? Especialmente as lentes de contato mais rígidas, né? Essas influenciam ainda nesses parâmetros. Perfeito. Tem mais um monte de perguntas, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer, até para em respeito ao horário, mas até o interesse, realmente o tema gerou bastante interesse aqui de todos. Agradeço novamente, doutor Roberto, a sua disponibilidade, né? Sei que sua agenda é bastante corrida, né? E agradeço também a todos os servidores e servidoras que conseguiram acompanhar aqui o nosso webinário para tratar desse tema tão importante. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez estar à disposição, doutor Alexandre, porque precisar. E foi um prazer estar com vocês todos e responder as perguntas também. Igualmente, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço, pessoal, os intérpretes de Libras também, que acompanharam toda a nossa apresentação. É isso, vamos encerrando por aqui, né? Boa tarde a todos, bom trabalho e boa semana. Boa tarde.